Bom, entramos. Bernardo, obrigado pela presença, disponibilidade, tempo, tá aqui para conversar com a gente. Prazer enorme. E usando um pouquinho o que eu, obviamente, assisti de você, eu espero que você consiga sair dessa nossa conversa aqui um pouquinho melhor do que você está entrando. Porque eu, só em me preparar para estar aqui, você já me criou um desconforto maravilhoso de poder crescer e evoluir para poder chegar aqui e fazer essa conversa com você. Então, espero que você consiga sair daqui com um pouquinho melhor do que você entra, exatamente como você vem falando, né, do desconforto, para você criar, através do desconforto, o crescimento. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite aí, é um prazer estar com vocês aqui, um esporte que eu adoro, tênis, então falar com pais, que eu sei quanto é importante, quanto eles ficam, né, angustiados muitas vezes e, enfim, sedentos por tentar entender como é que eles podem ajudar, né, então tem que tomar um certo cuidado, enfim. Estamos aqui para conversar e, de alguma maneira, eu também sou pai de atleta, as outras não quiseram entrar aí, embora uma esteja fazendo uma escolinha, mas não vão ser atletas de alto rendimento, não é do perfil delas, e o importante é que elas sejam felizes e busquem os sonhos delas, né? Não vamos obrigar ninguém. O primeiro recado aos pais é o seguinte, né? É importante que os nossos filhos vivam o sonho deles. Não vamos querer que eles vivam os nossos sonhos, né? Eu quero, né, que ele seja um jogador de tênis, eu quero que ele seja um jogador de vôlei. Não, o sonho é dele, né? Então, muitas vezes, a gente, de uma certa maneira, projeta neles coisas que são nossos desejos, nossos sonhos. Isso não vai dar certo. Na minha opinião, não vai dar certo. Você tem uma frase que você usa bastante e ela é genial, né? Aos campeões, o desconforto. Fala um pouquinho sobre exatamente essa frase que você usa tanto e que funciona tão bem, funciona e dá tão certo. Nem sempre. Alguns desistem do desconforto, né? Que não estão preparados para isso. Quando eu digo os campeões de desconforto, quer dizer, essa frase, ela veio, quer dizer, esse pensamento, essa forma de agir, porque a gente foi criando desconfortos, a partir do momento que uma geração que eu comecei a dirigir, ela começou a vencer, mas eu sempre já acontecia, mas se tornou realmente uma coisa muito sólida, quando uma geração, a primeira geração da seleção masculina que eu dirigia, eles venceram praticamente todas as competições relevantes no mundo, todas, sem exceção, eles venceram pelo menos uma vez. E aí se tornaram grandes campeões. E a grande pergunta é, estará o grande campeão disposto a continuar a pagar o preço que ele pagou quando ele não era campeão? Né? Eu li uma frase, uma reflexão do Federer, que é um daqueles, né, gênios, certamente, um dos maiores, né, da história do esporte. Ele dizia o seguinte, mesmo quando eu estava liderando, e ele liderou por semanas e semanas, né, o ranking mundial, em épocas brilhantes, ele dizia assim, eu estava sempre me questionando, como é que eu podia fazer melhor? Ou seja, ele não se acomodava no conforto do campeão, talentoso que era, e tal. Então, a minha intenção é exatamente essa. No mundo tão competitivo, como é o mundo do esporte, do vôlei, do tênis, tão competitivo, né? Se você se permitir essa acomodação, se dedicar menos, e aí não significa que você não tenha que mudar. Se, por exemplo, eu sou um jogador que tem um pouco mais de idade, talvez eu mude a forma de treinar. O que não significa que eu não vou dar o meu 100%, que é diferente de um menino de 16 anos. Pode dar um 100% diferente do ponto de vista de esforço físico, para fazer uma reflexão. Mas o meu tem que ser 100%. Então, assim, não há como. E se eu perguntar a quem está conosco aqui, eu não sei quantas pessoas estão nesse momento conosco, se nós nos fizermos uma seguinte reflexão, pensem no momento da carreira de vocês, seja no esporte, seja na vida profissional de vocês, pessoal, pensem no momento de enorme aprendizado. Puxa, aprendi muito naquele momento. Quantas lições eu extraí daquele momento. Se nós pensarmos nesse momento da nossa carreira, nós vamos nos remeter a um momento de desconforto. É uma derrota que nos ensinou muito. Sabe, aquela derrota na Olimpíada de 2012, que a gente estava a 4 pontos do ouro olímpico, a gente ficou na prata olímpica. Aquilo nos ensinou muito, que nos levou à vitória em 2016, os ensinamentos, mas foi muito duro. Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento, ele pressupõe um desconforto. Você começa a crescer, a melhorar, treinamento, você abre mão de eventos sociais, quando é um jovem atleta, ele deixa de fazer. Então, há um certo desconforto nas escolhas, mas essa é a forma de crescer. A partir do momento que ele começa a procurar o conforto de novo, né, ele certamente vai estagnar e não vai continuar crescendo. Então, é óbvio que tem que haver um equilíbrio, é claro, ninguém, né, não é um desconforto, é dor permanentemente, não é isso. Mas se você não estiver disposto a viver esse desconforto, e aí outro recado importante aos pais, né? E eu vou dizer, eu sou pai, também cometi erros, a gente comete, amando, tentando proteger, tentando dar o melhor, a gente erra.
Se nós tentarmos privar os nossos filhos de todo e qualquer tipo de desconforto, eles não estarão preparados para os desconfortos que a vida vai trazer para eles. É simples assim. Quando a pessoa vai jogar um circuito mundial, o que é que seja, e ele, de repente ele entra aí, né, nessas grandes competições, como fica vendo tênis, né? Joga um final de semana aqui, na semana seguinte já está não sei aonde, enfim. É uma batalha, uma loucura para cima e para baixo. Imagino que, né, morem muitas vezes em quartos de hotel, em concentrações, como nós fizemos. Eu passei mais tempo em concentrações com a minha família, ao longo de muitos e muitos anos. Então, se nós quisermos privá-los de tudo, buscando conforto, eu tenho recurso, eu posso fazer isso, eu vou botar então na primeira classe, eu vou dar um melhor hotel para ele, eu vou isso, aquilo, alimentar. E não fizermos com que eles vivam aquela realidade que faz parte do processo de crescimento, né, do atleta profissional, que todos passaram por algum tipo de, né, de privação, etc, etc. Nós não, eles, na hora que eles encontrarem dificuldade, eles não estarão prontos para lidar com as dificuldades. E aí eles... E tem uma frase que eu acho que é muito comum, todo pai já falou, que é que eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei para chegar onde eu cheguei. E é exatamente aquilo que ele passou, que fez ele chegar onde ele chegou, que ele talvez queira que o filho não passe e que dificilmente ele vai chegar, porque ele está tirando a oportunidade dele crescer através daquela adversidade para chegar onde ele chegou. E é um raciocínio muito pequeno, né? Errado. Assim, analisar um pouco esse pensamento. É claro que, por exemplo, eu passei por coisas que eu posso, pela essa experiência, mostrar para meu filho, atenção, que isso aqui não dá certo. Mas ele terá outros percalços pela frente que eu nem conheço muito bem, numa nova, o que quer que seja, e vou tentar, de alguma forma, protegê-lo daquilo. Está errado. Eu contei agora, antes de nós entrarmos aqui, um exemplo. O Bruno foi convocado para uma seleção infanto-juvenil, X anos atrás, muito tempo atrás. O treinador é um cara que eu conhecia muito, um formador de, né, aqueles treinadores de jovens, um formador de várias gerações campeãs. E aí, meu filho, ele foi cortado. Na reta final, quando tinha que definir os 12 que iriam para o campeonato sul-americano, ele foi cortado. E aí voltou para casa, estava triste, aquela coisa toda, passou uma noite meio que em claro. Tá? Eu cheguei no dia seguinte de manhã, fui a ele, e aí tal, ele, né, se lamentou um pouco, mas olha, eu vou me dedicar, vou treinar. E vou treinar tanto que ele nunca mais vai conseguir fazer o que eu estou sentindo agora, porque eu não vou dar a ele a chance dele me cortar, porque eu vou me dedicar ao treino. Ele podia se lamentar, podia justificar, porque ele me deu chance, porque isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu sou treinador, eu sei a dor do treinador de cortar alguém. Nessa mesma semana, eu fui a Saquarema, que é o nosso centro de treinamento, onde essa seleção infantil estava treinando, essa sub-17, sub-18, enfim, com um time feminino que eu dirigia para fazer um jogo treino contra uma seleção feminina que lá estava. Encontrei o treinador, Marcos Lervac, de Belo Horizonte, uma figura maravilhosa, meu amigo. Ele veio, Bernardo, mas você está tudo bem? Eu, tudo bem, você tal. E ele veio conversar comigo. E ele veio meio que justificar o porquê do corte do Bruno, né, do Bruninho, que o pessoal chama e tal. E eu falei, peraí, ele foi cortado por causa de comportamento? Não, de forma alguma, menino de ouro. Então eu não quero saber. A decisão é tua. E eu sei como é difícil cortar. Você cortou porque você tinha as razões para cortar. Você não cortou porque você não gosta dele, ou porque você não gosta de mim, o que é que seja. Pelo contrário. Você poderia ter favorecido ele. Você fez aquilo que era certo, segundo os teus conceitos, segundo as tuas convicções. Tudo certo. Agora, se fosse comportamento, sim. Você deveria ter medido, porque como pai, vamos alinhar o comportamento. Que não era o caso. Eu perguntei, você vai justificar todos os pais dos jogadores que foram cortados, e foram muitos, porque a gente faz aquelas peneiras grandes, ou por que eles foram cortados? Não, então eu também não tenho que justificar para mim, só porque eu era técnico da seleção principal, de uma certa forma, na hierarquia eu estava um pouco acima, ele queria justificar para mim. Não é correto, não é certo, não tem porquê. E muitas vezes a gente sempre tem, vamos tentar encontrar um culpado. Né? Ele não teve sucesso, porque o treinador isso, porque aquele... Não, desculpa. Claro que há razões. Ou tecnicamente não desenvolveu tanto, ou treinamento, enfim, N coisas. Mas não tem um culpado, não tem um responsável. Assim, é um conjunto de coisas que ele não evoluiu como deveria, ele não estava pronto como poderia estar. E uma coisa que eu acho que é importante, que os mesmos jovens, eles têm que assumir responsabilidade. E se nós protegermos tentando terceirizar toda a responsabilidade e ele não assumir nenhuma, ele não vai aprender. Foi o treinador, não foi o juiz, foi o adversário, não foi a estrutura que era ruim. Né? Um dos maiores campeões da história, o maior campeão da história do futebol americano é o Tom Brady. Ele foi escolhido assim, não era um talentoso, foi o draft dele, né? A escolha dele foi lá atrás, mas tem uma frase, um pensamento de um tutor dele na universidade, ele jogou por Michigan, e ele ia lá se lamentar, porque o treinador não botava ele para jogar muitas vezes, ele se lamentava, e o treinador dele disse o seguinte, o tutor dele, não era o treinador, em inglês era
Don't complain, don't explain. Quer dizer, não reclame, não se explique. Apenas just show up, apenas se apresente and do your best. E faça o seu melhor. Ah, não, porque a quadra está assim. Ah, porque a bola não está muito nova. Ah, porque, poxa, eu só tenho uma raquete. Desculpa. A situação de fazer o melhor na condição que você tem. Se a gente fica o tempo todo, tá difícil, aí aceita o negócio, vira, vai ter sempre um álibi. E aí, na hora da dificuldade, ele vai tentar encontrar um álibi para ele mesmo, para se justificar. E o tênis, como o vôlei, tem uma coisa, certamente vocês lidam com isso, e o tênis é mais potencializado, porque é individual, máxima dupla, mas é muito menos. No vôlei você dilui entre 6 e às vezes com reservas que entram, que é a questão de você falar com você mesmo, o americano chama de self-talk, né? Você está o tempo inteiro falando com vocês mesmos. Nós estamos o tempo inteiro falando conosco. Se eu não estiver pronto para lidar com aquelas questões que surgem, porque você não vivenciou alguma dificuldade, a primeira dificuldade é aquilo que começa a entrar na tua cabeça, e aí entra um ruído, você perde virada, você não consegue lidar, né, com a dificuldade, com a pressão, o que quer que seja. Então, acho que tudo isso é parte do processo. E a gente tem sim que dar condições, mas tem que entender que o processo e quem vai ter que viver algumas coisas são eles. E as escolhas também, eles vão ter que fazer escolhas. Né? As escolhas não são nossas. Né? E se eles não estiverem dispostos a pagar o preço, desculpa. Vocês sabem que tem duas coisas que me preocupam um pouco nas novas gerações, eu não falo do tênis, falo de modo geral, eu dou aulas na PUC aqui no Rio, são duas questões. Primeiro é a disciplina baixa, ou seja, tem sempre uma justificativa. Ah, não estuda porque eu tenho que treinar, né? Não deu para treinar porque eu tinha que estudar. Desculpa, dá tempo para tudo ser disciplinar. Deixa eu falar, se eles ficarem 1 hora a menos nisso aqui, ó, 1 hora a menos nisso aqui, já é 1 hora que eles têm para organizar as atividades deles, se eles quiserem, mas é uma opção. E abrir mão disso aqui não é simples, né? Então, essa é uma das questões. Primeiro é a disciplina, não podemos falar do tema aí desenvolver. O segundo é resiliência. Lidam mal com os nãos. Qualquer frustração, não quero mais jogar, perdi um campeonato, eu vou desistir, não vou mais jogar. Eu imagino quantas e quantas vezes bons atletas, boas atletas, meninas e tal, não pensarem em desistir, ainda tão jovens, por uma decepção, por uma frustração, por alguma coisa ali, entendeu? Então, acho que aprender a lidar com os nãos é uma coisa importante. E pais, e treinadores, aprender a dizer não é da nossa atribuição. Não é fácil, não. Pensa que eu faço com facilidade, eu estou apenas refletindo com vocês que estão aí. Né? E tem um ponto aqui que eu acho interessante da gente contextualizar, colocando especificamente o tênis. Né? O tênis é um esporte que ele tem a característica de quem contrata é o jogador. Né? O jogador contrata o treinador. É um contrato entre eles, ou seja, o jogador contrata o treinador que vai mandar nele. E quando ele não está satisfeito, ele demite o treinador que foi contratado por ele. E no caso do juvenil, na verdade, não é o jogador, é a família do jogador. São os pais do jogador que estão ali contratando alguém que eles, teoricamente, deveriam confiar para poder estar trabalhando com o filho. E se algo acontece dentro da visão deles, eles vão demitir. E isso vira um problema, se torna um problema, quando você confia desconfiando. Né? E eu já ouvi muito de pais, principalmente do juvenil, você não acha que está muito quente esse horário do treino? Você não acha que poderia treinar às 18 horas e não às 14? Mas os jogos são todos ao meio-dia. Normalmente, os jogos são jogados entre 11, meio-dia e 1 hora. Mas é que o meu filho chega da escola, ele gosta de dar uma dormidinha. Mas como é que ele vai fazer? Então, o treinador fica exatamente nesse limite, né? Entre o que ele sabe que é certo para o menino e para a menina, e entre o que o pai e a família acham que é certo para ele. É óbvio que eu estou falando isso, tem diferentes níveis, mas você ter que lidar, o treinador de tênis ter que lidar com algumas exceções, né? Os treinadores de uma equipe de um clube, ou equipe de um instituto, ou de algum projeto, você tem o controle do que você faz. Mas quando você ali está treinando um contrato particular da academia, você tem que lidar com esse tipo de situação que é complicado. É um detalhe, um limiar ali, que fica entre aquilo que você acha certo, mas também convencer a família do que você acha certo, porque às vezes o que ele acha certo está baseado num fator que talvez não seja o melhor para a criança, né? Você sabe que o voleibol de praia é assim, a relação de força é diferente, né? No meu time, por exemplo, eu contrato as jogadoras, né? Na seleção eu convoco as jogadoras, os jogadores, né? No tênis, com o vôlei de praia, o jogador contrata o atleta, ou a família do atleta contrata, no caso, né, do jovem atleta. Eu disse, olha, um dia que eu experimentar esse tipo de relação, a relação é o seguinte, vocês confiam no meu trabalho? Tá bom, então assim, são 3 anos como mínimo. Pode mandar embora, vai pagar os 3 anos. E ainda eu faria isso.
Tá, é o que é. Até porque se nós pararmos de analisarmos, e pessoas inteligentes parem, vamos olhar as experiências de sucesso. É claro que, eventualmente, tem um caso que é exceção. A regra é, os jogadores que permaneceram com parcerias profissionais mais longas tendem a ter mais êxito. Você conhece mais o atleta, você desenvolve um pouco mais, você vai indo. Tudo bem, de repente você passou de categoria, chegou num outro patamar, que aquele treinador é mais, digamos, né, tem mais a característica do desenvolvimento, o outro mais aprimoramento. Ok, mas são ciclos. Não é, não, primeiro 2 torneios não foi bem, manda embora. Vira um pouco duro do futebol, né? E a gente para e olha também no futebol. Técnicos com trabalhos mais longevos tendem a ter maior sucesso. Então, eu digo assim, é terceirizar e tentar arrumar um responsável. É sempre assim. E vai cair no treinador. No caso da relação de força. Então, troca o treinador. Né? Nunca vai achar que, não, olha, eu tenho uma parcela, aqui também não tá bom, tal, vai sempre achar. Então, cai muito. E eu acho isso, sinceramente, totalmente equivocado. Mais uma vez, é aquela história. Quando você propõe um desconforto, propõe alguma coisa que desagrada o atleta vai nos pais e... mas estou cansado, tal. Eu me lembro que, quando eu comecei a jogar vôlei, lá atrás, no Fluminense, tinha um treinador e ele era um misto de um cara muito carinhoso, mas muito duro. Você vai roubar minha próxima pergunta. Ele foi falar do Bené? Exato. Então, eu vou falar do Bené aí. E aí, assim, aquela história. Meus pais, nós somos 5 irmãos, e eu e meu irmão jogávamos e tal. E ele, quando eu ia reclamar uma coisa, não quero saber, isso é com ele. Se ele fez, ele sabia por que tinha que fazer. Entendeu? Meu pai não entrava nessa questão de, por que o jogador, por que o treinador, se vira. Você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Se ele fez, ele tinha motivo para fazer. Ele quer ganhar, ele quer que você melhore, ele quer tudo isso. Então, não adianta você chegar. E eu voltava chorando para casa muitas vezes. E eu digo assim, pode ter certeza, se os pais que estiverem refletindo conosco aqui, fizeram esporte, ou na escola, por exemplo, né, quem de nós não teve momentos de odiar um treinador ou um professor? Mas depois, com o tempo, lá na frente, a gente para e pensa, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Só que a gente priva os nossos filhos de passar por esse momento, essa situação de desconforto, onde o treinador é duro, ele fica bravo, ele chora, ele fica revoltado, volta para casa, se tranca no quarto. É parte do processo. Um dos maiores da história do esporte mundial, Michael Jordan, ele foi cortado quando ele era do high school, da escola. Mas um treinador cortou o Michael Jordan. Ele se trancou no quarto, a mãe foi lá e tal. Não ia sair. Aí a mãe falou, vem jantar e tal. Ele falou, não quero sair daqui, eu quero lembrar do que eu estou sentindo agora, para que nunca mais eu sinta o que eu estou sentindo agora. Então, se nós não permitirmos que eles tenham essas experiências que fazem parte do processo de crescimento, de amadurecimento, né? E até de entendimento, de um certo endurecimento do couro para lidar com as situações que serão necessárias, desculpa, não vai dar certo. Em algum momento eles vão. Não vai dar certo. Você veja o seguinte, a biografia do Agassi, a relação com o pai, aquela loucura toda. O cara chegou por dificuldade. Claro, nem toda tem essa relação, as relações... Mas para e pensa nas histórias das irmãs Williams, o pai ali, aquela coisa toda. Mas assim, elas, né? Então, tem uma série de questões que demonstram que as dificuldades, né? Os obstáculos, né? Os desafios moldaram os campeões. Não tem como você imaginar que vai ser uma carreira, não, eu vou na tranquilidade, tá aqui, aí não, eu vou descansar, meu pai tá aqui, vou tranquilo. Não tem como. Então, acho que só para exemplificar o que você falou ali no início, eu já ouvi de um pai, eu treinava um grupo ali de 4, 5 meninos, todos mais ou menos na mesma idade, 13, 14 anos, e obviamente você vai ter alguém que vai se destacar primeiro, você vai ter alguém que é muito talentoso, normalmente o talentoso ali com 11, 12, ele sobressai, porque o processo de treinamento não deu tempo ainda, né, de contextualizar. Então, geralmente o talentoso começa a ter resultado, depois o trabalhador ali com 15 começa a aparecer porque o trabalho vai sendo mais importante do que o talento. E aí um desses pais chegou para mim ali com 12 para 13 anos e falou assim, por que os outros estão indo? Eu falei, porque cada um tem o seu tempo. Eu falei, mas eu vou trocar, eu vou tirar ele daqui. Eu falei, tudo bem, é um direito que você tem. Mas eu sei que o problema não é seu. Mas como eu não posso trocar de filho, eu vou trocar de técnico. Isso foi uma frase que ficou marcante na minha cabeça, porque ele sabia que a culpa não era minha, sabia que não era o problema do trabalho, mas ele não queria ter aquela sensação de inutilidade,
que ele não poderia não fazer nada. E deixar o menino ali era não fazer nada. E ele preferiu tirar. O que, infelizmente, acabou acontecendo que o moleque parou de jogar tênis, porque ele foi para o lugar que ele ficou infeliz. Porque ele estava feliz ali. O que eu digo para você é o seguinte, o mais duro a ser feito, né, porque pais são líderes, né, eles lideram um processo, né, com os filhos, etc. O mais difícil a ser feito naquilo era manter-o lá. Apoiar e manter-o. Pô, não está crescendo, tá, mas vai, treina, faz. O treinador é convicto, é um processo. Porque é um processo acumulativo. Trabalho não é da noite para o dia. Claro, com mais talento ele floresce mais rápido. Não significa que ele se tornará uma árvore mais frondosa. O outro, com trabalho acumulando, pode ultrapassá-lo, mas requer um tempo maior. Acumular a quantidade de desenvolvimento que um atleta menos talentoso precisa. O que eu digo é isso, o mais difícil nesse momento, e que deveria ter sido feito, é mantê-lo lá. Segue, acredita, vai de novo. Mas também não. Vai, tenta, bora. E até que, em algum momento, o clique dele se tornar. Porque na minha dificuldade, troca. Eu entendo até o sentimento do pai. Mas, cara, pai e treinador. Então, estou querendo, de alguma forma, levar as pessoas a uma reflexão para que realmente se pense nisso. Eu vejo, às vezes, e lembre-se, claro, tem pais tenistas, pais que conhecem um pouco. Né? Sempre que há uma derrota da seleção brasileira, de futebol, tá? Vira e mexe, Bernardinho, vai lá, tal. A experiência que eu tenho, você perguntar, você poderia participar de uma comissão técnica de futebol? Poderia, pela experiência no esporte. Jamais seria técnico. Eu não tenho a pretensão, né, a arrogância, imaginar que eu sou treinador de futebol. Não sou. Você fala, poxa, Silvio, Bernardo, tem um projeto aqui, você pode participar conosco? Eu poderia participar. Como treinador, eu não vou falar de tênis. Eu vou falar de trabalho, de estrutura, de projeto, como é que faz, como é que o desenvolvimento se dá ou não. Eu até conversei com pessoas de projetos de tênis em outros momentos, Jorge Paulo lá atrás, etc. Ok. Mas não tem a pretensão de. É do treinador. No vôlei acontece muito, no tênis acontece muito, né? Pais, mães ali, né? Torcer, eu tenho cuidado com os exageros, mas torcer o quê? Da emoção. Mas querer assumir uma coisa faz assim, faz assado, é a pior coisa, né, que um pai pode fazer, que os pais podem fazer, estou dizendo de pais e mães, e que vai certamente impactar no filho. É nocivo, né, a carreira do filho. Nocivo. E outra coisa, pai e mãe deveriam ser, porque, claro, o processo competitivo não é simples, às vezes é duro, é difícil. Né? Qual é a ilha de segurança? É a família. Eu chego em casa, eu não sou um tenista, eu sou um filho. Então eu vou para casa, vou me alimentar, vou descansar, vou ver um filme, né? Vou conviver com a minha família. Mas não posso chegar em casa, ele é o tenista, pode ter feito assim, feito assado, porque é isso, vai lá e faz scout do filho, vê como é que tá. Cara, desculpa. Tá tudo errado. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A exceção da exceção, uma história qualquer, tal, pode acontecer, mas em via de regra, filho desiste, filha tal, desiste, não dá certo, briga com os pais, acontece eventualmente também. Você cria, eu acho que o principal é o pai, a família, ela acaba não entendendo o tempo de cada um. Né? Não entendo. O Tony Nadal contou uma história genial. Quando ele treinava o Rafa, o sobrinho, quando ele treinava o sobrinho, era uma equipe, tinham 3, 4 meninos que saíram de Maiorca para jogar um torneio em Madrid. E aí um dos pais pediu licença, que era a primeira viagem do filho dele, se ele poderia assistir. Ele falou, tudo bem, mas a gente vai ficar junto. E aí o pai foi assistir, e o filho botou uma bola na quadra, jogou super mal, e ele vai até o Tony e fala, mas é isso aí que você ensinou para o meu filho? Ele disse, não, isso aí foi o que ele conseguiu aprender, o que eu ensino é diferente. E é exatamente o quanto aquele menino conseguiu absorver do que o tio Tony falou, né? E que para cada um a absorção vai ser diferente. Ele vai entender como o Nadal entendeu, como o Rafael entendeu, e você pega 4 crianças e fica durante uma semana falando 3 horas por dia dentro da quadra, no final de uma semana, o nível de absorção de cada um vai ser diferente do outro. É óbvio que você vai conseguir atingir melhor um pouco menos outro, mas o pai tem que entender o limite de cada um. Isso serve para crianças, jovens, serve para adultos também. O nível de absorção, o nível é diferente, entendeu? E a gente tem que lidar com isso. O que praticamente angustia os pais nessa sede por, né, que o filho se desenvolva, a filha se torne uma campeã, né, e aí colocam o carro na frente dos bois e querem atropelar o processo. E no final da história,
é só olhar o histórico. Como é que esses campeões foram forjados? Como é que os nossos foram forjados? Também os nossos vários campeões aí, né? Então, a gente tem que seguir aquilo, as coisas que dão certo, né? Então, tem o que se mostraram. E não imaginar que, né, nós, pais, ou com condições a mais ou menos, eu conheço muito de esporte, vou orientar, vou fazer minha filha. Não tenho essa pretensão e espero que os pais não tenham. Não façam isso. Isso é muito ruim. Pessoalmente, humano para os filhos da gente, ele tem que ter. Eu estava falando do meu filho agora, acabou de perder um jogo na Itália. Nesse momento, troquei mensagem com ele de entrar aqui. Uma quarta final de Copa Itália, o time está um pouco. Enfim. Eu falei como pai. O que houve aqui ali? Ele falou tal, perdeu uma chance. E aí falou: vou ver um filme aqui, vou dormir, já tem que dormir e tal. Ou seja, como pai, tranquilidade, vai descansar, amanhã recomeça amanhã. Amanhã ele vai ver o vídeo, vai rever o jogo, vai ver o que ele pode fazer. Aí ele vai, claro, já tem experiência, ele já é quase que um treinador nesse aspecto. Mas o papo é como pai, não é como treinador. Quando ele quer conversar, é como se fosse conversar com um treinador, né, da seleção. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui, que você viu, né? E eu jamais me permiti, depois de ser da seleção, dizer algo, seja para o treinador atual, para o Renan, seja para ele, em relação àquilo, ao jogo, etc. Tal. Quando querem falar, eles vêm e me perguntam. Eu não vou lá, eu jamais vou lá fazer. Porque você, até eticamente, tem uma questão do conflito, mas mais do que isso, assim, não é a coisa certa a ser feita, entendeu? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu acho que é importante a gente fala sempre isso, né? Quantos, né, o tênis, né, o vôlei também tem uma base enorme de iniciantes, e depois o funil ele vai afunilando menos bruscamente. O tênis é muito maior porque é individual. Então são poucos que passam naquele funilzinho ali. No vôlei são times, então maior. Um pouco essa boca desse funil aqui. E muitos deles ficam no meio do caminho e aí largam estudo, largam isso, largam aquilo. Nos anos 80, quando eu estava na faculdade e tal, era muito mais complexo você estudar e jogar na seleção, porque você não tinha internet. Você tinha que levar fotocópia, xerox, que a garotada nem sabe mais o que é isso, né? De livros, de cadernos de amigos, o que é que seja, para você estudar lá fora e voltar e passar, etc. Hoje, não consegue. Você não vou me formar em física nuclear em 4 anos? Não. Timing é diferente, seu tempo é um pouco menor, ok. Mas se distanciar totalmente, né, ou não se dedicar minimamente ao estudo, na minha opinião, é um erro enorme. Porque você não sabe o dia de amanhã. Metade dessa turma toda, um percentual muito maior do que isso, vai eventualmente parar por N motivos, né? Quantos realmente chegam e ficam lá no altíssimo rendimento, é uma fração ínfima do que se começa. Então, eu digo que eu sou jogador, muitos atletas deixam de vir para o meu clube porque eu exijo no clube que elas façam alguma atividade, né, educacional, que eu acho que é importante para a sequência, né? Então, e é mais uma coisa de desculpas. A gente treinava tanto quanto, a gente viajava e a gente não tinha facilidade do online. Hoje eu chego, estou lá viajando, eu pego aqui a matéria e tal, eu faço no online. Até mando a minha prova online do professor. Quando a pandemia era tudo online. Então a gente consegue fazer. Não tinha isso na época. Não tinha. Uma segunda chamada era complicadíssimo de fazer, mas tinha uma lei que nos favorecia, porque era da seleção. E eu acho assim que, sabe, não, tudo bem. O que tem um momento, de repente ela trancou, ficou um semestre e tal, mas é mais uma vez buscar um conforto, é mais uma vez buscar, sabe, uma coisa que, na minha opinião, não vai contribuir para o crescimento e que pode gerar lá na frente questões que são ruins, porque de repente ele não está preparado para um pós, não está preparado para uma interrupção da carreira em algum momento, porque ele simplesmente abandonou para tentar a sorte. E até eu acho que, até no crescimento do próprio atleta, né, você fazer com que o raciocínio, o pensamento, você fazer o cérebro dele funcionar pensando outras coisas, você está até trabalhando ele como atleta, fazendo com que ele tenha outros interesses, pense de outra maneira, saia um pouquinho do foco da bola, da piscina, da quadra, né, e desenvolva o cérebro dele. Então, vou te contar uma outra história, verdadeira, real. Nos anos 80, a geração de prata, com que eu joguei voleibol, grandes craques, Bernard, Renan, Montanaro, William, Xandó, eu era reserva, era um jogador, mas, poxa, uma geração muito talentosa. E por que geração de prata? Porque nós fomos vice-campeões mundiais e vice-campeões olímpicos. Vice-campeões mundiais em 82 e vice-campeões olímpicos em 84, em Los Angeles. Nós perdemos a final em Los Angeles para os Estados Unidos, 3-0.
sabe, tínhamos ganho na fase de classificação e fomos atropelados na final. E nós chegamos no vestiário, um amigo meu, né, o Montanaro, que era um excelente jogador, ele virou para mim: sabe o que faltou pra gente? Eu falei: caramba, acabamos de sair do jogo, o cara já tem um diagnóstico. Eu ali pensando. Faltou banco de escola. Os 12 jogadores americanos ou eram formados ou estavam em processo de se formar na universidade. Dos nossos 12 jogadores, a gente tinha um formado e eu que me formei naquele ano, 84. Mas ninguém. Porque eram craques, realmente, e abandonaram, fizeram. E segundo a visão dele, eu compartilho em parte a visão, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de tomar decisão, então ela fica, né, limitada, prejudicada quando você não amplia, né, o seu campo de aprendizado, de conhecimento, né, de visão. Então, aquilo ficou na minha cabeça para sempre, porque era uma coisa: precisamos ler mais, precisamos estudar mais, precisamos criar, né, novos mecanismos, né, para que as pessoas não se fechem naquilo, aquilo é a única coisa e fica ali naquilo, né, acaba ficando meio que antóio, eu só vejo aquilo, não consigo fazer alguma outra coisa. Até capaz de concentração. Né? Como eu tinha menos tempo de estudar, eu tinha que me concentrar muito na hora que eu estava estudando, ou que eu estava na sala de aula, porque eu não teria tanto tempo disponível quanto os meus colegas de faculdade para estudar. Então eu precisava me focar muito mais ali, capaz de concentrar para pegar aquela matéria e poder passar na matéria, poder me formar. Né? Então, assim, e para mim foi um aprendizado, e assim, a gente falava muito disso. Né? Falava muito disso. Um exemplo que eu acho que muitos pais chegam para a gente, para o treinador, e falam: o que você acha? O melhor exemplo que eu acho que a gente pode dar, em muitas coisas, mas nesse caso específico, é o próprio Guga, que terminou o segundo grau, ele em nenhum momento estudou online, né? Acho que nem existia. Ali, ganha Roland Garros em 97, assim, na década de 90, não tinha estudo online. Ele frequentou a escola, ele ia à escola. Vai dizer que ele era o melhor aluno da sala? Não, não era. Impossível ser. Mas ele frequentou a escola, ele tinha um compromisso, matriculado, frequentando a escola, fazia a prova, segunda chamada, dava o jeito dele, mas estava sempre criando uma maneira de encontrar soluções para os problemas que o esporte e a escola causavam para ele. E uma hora ele compensava aqui, outra hora ele dava um jeito ali, mas ele foi criando. E não dá para dizer que ele não foi bem sucedido nem num lado nem no outro. Hoje ele é um cara, no lado empresarial, um cara super bem sucedido, com todos os negócios que ele toma conta ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo foi um cara que 3 títulos de Roland Garros, número 1 do mundo, ou seja, e ele deu o jeito dele. Claro. Por que você vai querer facilitar tirando uma coisa que só vai acrescentar? Eu, sinceramente, não vejo o porquê de pelo menos o segundo grau ser finalizado. De alguma maneira, talvez um college americano, para você intermediar, se aquele jogador não tem a condição de entrar direto no circuito, vai para o college, faz ali 1 ano, 2 anos, tranca, vai, tenta, volta, mas não estudar é você simplesmente estar limitando a capacidade cognitiva e a capacidade cerebral daquela criança, daquele menino, daquela menina, para só pensar na bola. E a bola é muito pouco, porque o mundo é muito maior que uma bola de tênis, ou de qualquer outra bola. Assim, e nos dias de hoje tem um agravante que, se for só a bola, é a bola com mais mídias sociais, o que é que seja, não é só a bola. Então, o que ele tem de tempo, e tem um tempo extra, ele não vai estar só treinando, descansando, estudando tênis, não tem isso. Não vai, vôlei também, né, se alimentando e tal. Não, ele vai ter distrações. E aquilo ali deveria ser, na minha opinião, contemplado com a escola. Você não vai viver também só no ambiente de esporte, você vai conhecer pessoas diferentes, ter interesses diferentes. Socialmente, entendeu? Também. Falar de outras coisas, né? É óbvio. Até porque se vier essa dependência, acontece um senão qualquer, ou você, muitas vezes, também acaba caindo num vazio. Em certo momento, talvez aquilo não te preenche. Você se torna um campeão, ok, mas nós vimos aí campeões que largaram. Eu assisti o Untold, ou assisti aquele da Naomi também, enfim. Você tem situações também diversas, né? Aquela pessoa, de repente, se torna uma super campeã e se encontra num vazio. Falta alguma coisa mais na vida das pessoas. Muitas vezes acontece. Né? Então, eu acho que nós vamos criando subterfúgios, desculpas e uma rede de proteção excessiva. Né? Olha, claro que você não é que você vai privar de tudo, pelo amor de Deus, não é nada disso. Né? Mas eu acho que a gente tem que... Porque se nós não dermos alguns nãos educativos aos nossos filhos, o mundo vai dar. Fica tranquilo. E é melhor que a gente dê, que é um não mais, digamos, mais protegido do que apenas o não do mundo, porque ele vai trazer não tem como. E a derrota que ele vai ter dentro da quadra, ela vai educar de uma maneira muito mais educativa, né, do que uma derrota que ele venha a ter no trabalho, uma derrota que ele venha a ter lá na frente. Ou seja, se ele aprende isso aqui embaixo,
ele vai estar muito mais bem preparado, ele vai estar muito bem direcionado para poder chegar numa vitória. O esporte ele tem algumas características, as artes, mas o esporte, né, assim, você treina disciplina, se você quiser, né, jogar em qualquer nível e elevar, você tem que ser disciplinado. É uma rotina de treinamento, de descanso, alimentação, blá, 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 tudo. Disciplina. E o segundo é resiliência, que é saber lidar com os nãos. Você perde um torneio, volta, tá chateado, tá, você se machuca, ele não pode jogar um torneio, tá, você é cortado da equipe que vai disputar a Taça Davis, ou o que é que seja, o torneio do seu estado. Você fica triste, chateado e você volta. Ou você não volta, aí você não treinou nada, você desiste, né? E é interessante que eu fiz uma dinâmica na faculdade uma vez, eu dou uma aula de empreendedorismo lá, uma vez por semana, e eu criei alguns desconfortos. Eu falei que os alunos não podiam tocar no celular durante 2 horas. Aí o menino virou e falou, não, mas isso é muito duro, difícil, eu vou largar, eu vou trancar a matéria. Aí você vai trancar. Então assim que a sua vida vai ser. Na primeira dificuldade, na faculdade, você tranca a matéria. No esporte, você larga a carreira. No trabalho, não, abandona o trabalho, vai arrumar outra coisa. No relacionamento, você abandona. Então, em qualquer dificuldade, você dá um quitter, né? Como é que se diz? Um desistente, um que desiste, né? Um desertor, qualquer coisa, chega, vou embora, não quero. Você não vai encontrar dificuldade. Então, a resiliência de você, perdeu. No seguinte, estou na quadra, vamos nessa, estamos juntos. E uma coisa aí, vem um recado para pais, treinadores também, aqui uma ideia, né? Uma das grandes lições de derrotas muito duras, todos nós ficamos, né? O treinador fica chateado, o pai fica, todo mundo fica triste com uma derrota, às vezes está ganhando e tal, e perde no final, o que é que seja. Uma derrota num torneio importante, tinha tudo para ganhar, tinha chance e perde. Acontece no esporte. Não é acontece, vamos aprender com isso. Mas uma das coisas importantes é que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a gente vai dizer para os nossos atletas, para os nossos filhos. Mas mais importante não é o que nós vamos dizer, é o que nós vamos fazer. Um momento como esse, de derrota, dificuldade, de dor, ele tem que saber quem está com ele. No dia seguinte, você vai chegar na quadra antes, vai preparar a quadra, estou aqui com você. O pai, a mãe, vamos lá, estou aqui contigo, vou te levar no treino, vou ficar um pouco com você, dando suporte para você. Suporte, você sabe, emocional, para dizer, eu estou com você, sou do seu. Não é que você perdeu, que agora não quero mais, não quero saber, não. Porque às vezes não tem uma palavra que você vai dar, que vai tirar aquela dor, daquela derrota, aquela frustração que a pessoa teve, vai acontecer. Mas o que você faz é mais importante do que o que você diz, muitas vezes. É como qualquer coisa. O exemplo a liderança é pelo exemplo. E a gente contamina e arrasta pelo exemplo. Como é que eu vou dizer para o atleta, tem que chegar cedo se preparar. E eu chego em cima da hora, tarde, chego atrasado. Não existe. Né? Olha, você tem que, durante a refeição, não quero o celular, vamos ficar aqui, vamos contar, e você fica com o celular ali. O que é que seja. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse entendimento, momentos como esse, estar ali. Mas, no caso dos pais, estar ali como pais. Cada treinador está ali como treinador, com suporte e tal. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, vamos ali, vamos tal, tranquilo, vamos, assim, passar algumas coisas. Mas estando com eles. Eu digo isso porque em 2012 foi um pouco da minha experiência. Nós perdemos uma partida que foi em um ouro olímpico ali. Eu fiquei meio sem saber o que falar. E no dia seguinte eu falei, olha, eu estou aqui com vocês. Por vocês e para vocês. Estarei de novo amanhã. Vou tentar de novo. E nunca apontar dedos. Porque o jogador assuma responsabilidade. Você conhece a teoria da janela, do espelho, grandes líderes? Só está na frente aqui. Você foi antecipando as perguntas. Vai lá. Não. Vai no seu tempo. Os grandes líderes, sejam eles pais, sejam eles executivos, empresários, treinadores, eles usam sempre grandes empresas, grandes times vitoriosos. Eles têm o Jim Collins, que é um grande professor de Stanford, ele fala características comuns das empresas de enorme sucesso, instituições de times de grande sucesso. Todos esses times têm o que eles chamam de um líder nível 5. O que é um líder nível 5? Tem 2 características fundamentais. A primeira é uma energia de execução, porque quer fazer, quer realizar, vamos de novo, vamos lá, e pai, acorda mais cedo e faz. Tal. Primeira característica de um líder nível 5, que é o nível mais alto da liderança. A segunda característica tem a ver com a humildade. E ele usa a imagem da humildade no seguinte aspecto. Quando há um êxito, uma vitória, o que é que seja, ele atribui ao seu time, ao atleta, uma condição diferente, não a si próprio. Então ele olha pela janela. Poxa, ele se dedicou muito, os pais deram suporte, Poxa, a nossa equipe multidisciplinar aqui foi incrível, etc. As condições também que a federação, que o projeto deram foram ótimos. Ele atribui, não é para ele. Mas quando tem uma dificuldade, uma derrota, ele olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Então serve para todos nós,
E também, porque quando eu falo de liderança, mas o atleta ele é um líder da própria carreira. De repente, é liderar, né, a trajetória dele, né, sendo disciplinado, né, fazendo o que tem que ser feito como um líder, que respeita os valores que os atletas têm que ter, né, para poderem, né, galgar e, né, caminhar numa trajetória que é uma trajetória em busca de êxito, né? Uma definição importante também, legal, uma vez eu fiz uma live com o Daniel Alves, né, que teve na Copa, agora eu não o conhecia, teve um convite e tal, foi espetacular, tinha milhares, um jogador de futebol tem milhões de seguidores, então no Instagram tinha lá dezenas de milhares de pessoas, uma coisa incrível. Então, fiz uma com o Guga também, foi incrível também, porque também o Guga tem uma projeção e uma penetração mundial impressionante, um cara maravilhoso. Enfim, e aí o Daniel Alves disse uma coisa que eu acho que vale para os atletas que estiverem aqui, para todos nós, nas nossas vidas. Isso é muito interessante. Ele tem um sotaque assim meio da Bahia, ele do interior da Bahia, ele falou assim, professor, eu aprendi com outro professor meu uma coisa, que nunca me saiu da cabeça, eu queria dividir com o senhor. Né? Senhor assim, fala aí, Daniel. Olha, sucesso é nós darmos o nosso melhor todos os dias. A única coisa que a gente pode exigir ou pedir aos nossos atletas, aos nossos filhos, é dê o seu melhor. Mais do que isso a gente pode pedir. Se ele deu o melhor dele, ganhou, perdeu, passou, não passou, ele deu o melhor dele. Então, o que a gente pode realmente pedir, entre aspas, exigir, é que eles deem o seu melhor. Senão a gente fica frustrado, pô, ele não deu o melhor, podia ter dado mais. E ele também vai ficar frustrado, o próprio atleta, né, o aluno, quem quer que seja. Sucesso é dar o seu melhor todos os dias. O êxito acontece de vez em quando. Eu dou o melhor todos os dias, vou ganhar um torneio. E ganhei uma medalha de ouro. Eu mudei de classe. Eu fui convidado para jogar numa equipe incrível, não sei aonde. Eu fui convidado com bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Um êxito, mas que vem de fruto de um processo de sucesso de todos os dias, dar e entregar o seu melhor. Perfeito. Você acabou de falar, agora há pouco você falou do Bené. Né? Eu cresci ali no Fluminense, jogando juvenil, e via, né, para quem não conhece o Fluminense, você entra pelo portão da sede principal ali, e aí todo mundo caminha do lado da quadra de tênis para subir, passa por debaixo da arquibancada da piscina, ou então por cima do bar, e do lado do trampolim ali, e eu vi o Bené sempre passando, até que um dia eu fui lá atrás ver o treino, eu tinha 14, 15, 16 anos, e tinha uma menina que era de Niterói também, como eu, e a gente ia no mesmo ônibus, eu, por algum motivo lá, enfim, queria ver a menina treinando, e eu falei, pô, Bené, a gente não tem preparação física lá no tênis. E ele deixou alguns tenistas fazer a parte da preparação física de subir a arquibancada. Isso. Na verdade, a gente queria fazer, mas também queria ficar com as meninas. Enfim, era uma mistura ali. Mas o Bené me chamava muita atenção, porque se a gente for colocar uma avaliação técnica do Bené como treinador de formação, do que ele tem, os critérios do estudo, enfim, de tudo que ele precisaria, basicamente, ele não tem nada, mas ele era um gênio ao mesmo tempo. Explica um pouquinho aí o que foi o Bené, e aquela historinha também do Bené, de você e do teu irmão, que ele falava para você que mandava você embora, e o seu irmão ele não deixava embora, porque ele sabia que você ia voltar. E o seu irmão não. Se ele mandasse seu irmão embora, seu irmão iria embora e nunca voltaria. Essa é a parte mais dura, mas a que mais me ensinou do Bené foi essa, que ele sempre mandava embora nos jogos, nos treinamentos, quando eu brigava com a turma, exigia e tal, e do meu irmão, ele mandava eu embora sempre não com o meu irmão, porque ele dizia para mim, você ia voltar, teu irmão não ia parar, e eu queria que ele jogasse. Mas você fala uma coisa, o Bené é aquele clássico treinador, mentor, intuitivo, né, que foi um jogador e tinha um dom, mas um dom para lidar com jovens. Porque ele nunca foi treinador de adulto, ele ia até um juvenil no máximo. Sabe, distrair o melhor dos jovens, sem muito conhecimento técnico. No técnico diz respeito de outra, do vôlei ele conhecia, ele tinha uns princípios muito bacanas sobre técnica de vôlei, etc, que era muito legal. A preparação física, não tinha nada, ele ia fazendo. Mas na época, desculpa, ninguém na base, nos anos 70, tinha preparação física, não existia, o cara fazia um pouquinho de tudo e vambora. E era o que tinha. A gente só pulava corda, né? A gente só pulava corda, era a única coisa. E a gente subia a arquibancada. Entendeu? Quando muito fazia lá na quadra alguma coisa, e ponto, fazia suicídio para lá e para cá, exatamente. Ok, era só isso. E ele pegava alguém para ajudar um atleta que tinha, vem cá, você hoje vai dar um aquecimento aí, e é isso aí. Né? Isso também é uma reflexão interessante, porque o esporte mudou. Né? O esporte hoje ele requer uma equipe disciplinar. Mesmo que a gente não tenha condições de ter alguém full-time conosco, nós precisamos ter alguém que oriente. Depois está físico,
ponto de vista emocional. Hoje, não ter alguém que nos apoie, que nos dê suporte na área emocional, desculpa, não tem como ter isso. Não tem como ter isso, porque é algo realmente fundamental, né? No esporte, na vida, mas no esporte de alto rendimento, mais ainda. Né? Mas ele era um grande, mais do que um psicólogo, um psiquiatra, ele era um cara que tinha um conhecimento da alma e da psique dos jovens muito interessante. Ele realmente sabia lidar conosco. Ele sabia que eu ia aguentar a pressão. Ele sabia que meu irmão estava pouco se achando que ele ia embora, se incomodasse muito. Ele sabia que o outro não tinha condições de dizer, não, você vai estudar, aqui não vai dar certo. Ele sabia como lidar com cada um deles. Todas as pessoas que eu encontro, eu joguei com o Bené, quando você estava lá, que eu encontro assim, né, na vida, todos eles tiveram algum tipo de história e receberam algum tipo de impacto positivo dele na vida deles. Na vida deles. Porque ele era um cara de gente, muito mais do que outra coisa. Quando meu irmão saiu das mãos dele do juvenil, parou de jogar. E tinha muito talento para seguir jogando, mas não, gostava dele. Ele sabia como lidar, né, com o caso do meu irmão e com tantos outros. Tantos outros. E dali, você, Bernard, quem Fernandão, mais? Fernandão, Badá, vários jogadores. Meu filho começou com ele quando era pequenininho, chegou a treinar com ele, com 10 anos de idade. Ele ficava lá e tal. Então, ele realmente tinha outros grandes jogadores que não foram da geração de prata, anteriores, foram para universidades americanas, chegaram até a seleção, né, num certo patamar, não nas seleções mais vitoriosas, mas lá atrás. Então, um cara que tinha essa capacidade. Ele era um treinador na essência do treinador, né? Assim como o Parioli, alguns treinadores que são treinadores de pessoas, não tem um grande conhecimento técnico, no sentido de, né, estatísticas, ou estratégia, não, ou números, ou dados, mas ele era uma coisa de gente, ele sabia extrair o melhor de cada um daqueles que ele tinha na equipe ali. Em cima disso aí que você falou, do Bené de extrair de gente, eu costumo falar que dentro do processo da evolução do tênis, especificamente do tênis, que é da onde eu estou falando, claro. Não sei se isso poderia ser abrangente para outros esportes, mas o tênis eu divido ele em 3 paixões, né, dentro da evolução do processo. A primeira paixão é você encontrar uma pessoa que te faça apaixonar pelo esporte. É o cara como o Bené, né, que ele vai trabalhar ali na base, isso. Te faz se apaixonar pelo esporte para que você realmente queira ficar. A segunda paixão é você ter um cara que te ajude a se apaixonar pela competição. Que você entrar na competição e que não use uma derrota como um fator que vai te desestimular. Você vai usar a competição como uma coisa positiva, você tem que ter alguém do seu lado. E a última paixão desse processo seria alguém que se faça se apaixonar pela evolução. Aquele cara que vai te fazer treinar todo dia cada vez mais. O grande problema que eu vejo hoje no tênis, principalmente no Brasil, é que você não tem um local, ou talvez ainda não tenha um local, que você no mesmo local tenha essas 3 fases. Que você possa, dentro de um processo evolutivo, passar por um processo que você tenha a primeira, a segunda e a terceira etapa. Então, você começa num local, e aí quando você chega ali, você chega no limite, talvez aquele cara não possa te ajudar na segunda paixão e talvez não te ajude na terceira. Ou o cara que te pega na terceira não foi o cara que te deu, talvez, a paixão importante lá da base, que não te deu o fundamento. E aí você vai ter que trabalhar o fundamento lá na terceira etapa. E você não ter um local que consiga trabalhar princípio, meio e fim, talvez hoje, para mim, seja o principal problema do tênis brasileiro nesse processo. Não sei se você acompanha o tênis de perto. Eu acompanho, mas eu acho esse um grande problema hoje do tênis brasileiro. Eu também não posso entrar muito até porque eu não tenho esse conhecimento de causa e apenas sou um torcedor e me frustra, por exemplo, nós temos tido um campeão como o Guga e não temos tido a capacidade de fomentar o tênis e formar novos campeões na esteira daquele que não era apenas um grande campeão na quadra, mas que era um cara de um carisma e de uma simpatia, de uma popularidade que transcendeu, né, as quadras de tênis. O Guga é incrível, né, como figura humana. E, poxa, um Meligeni também, de um estilo diferente, mas foi incrível, como aquela raça, aquela coisa do tênis. E outros mais, tivemos, claro, outros era mais dinossauro que as lá atrás, porque, claro, Maria Esther Bueno foi uma super campeã, mas é uma era mais romântica, você não tinha isso tudo, você não tinha sequer a capacidade de, digamos, de usar a imagem para interagir, porque era uma coisa muito isolada, você não tinha divulgação, você não tinha isso tudo. Mas falando digamos, do presente ou do passado recente e da consequência, o que eu vejo, né, como observador de fora, é que realmente um projeto nacional de tênis e desenvolvimento, ele vive hoje de projetos isolados, aqui e ali. Você não tem uma política, olha, vamos trabalhar, vamos, sentar e ver
qual é o melhor modelo, qual é o nosso modelo. A Espanha tem um modelo, a Argentina tem um modelo, formava campeões, certamente os Estados Unidos tem lá o modelo dele. E eu sei que esse é o melhor, né? Nós vamos fazer um nosso baseado nas experiências positivas. Uma vez, há muito tempo atrás, talvez uns 15 anos, 12 anos, 10, eu estava em São Paulo jogando com um time, com o meu time, e me ligaram para um café da manhã, na casa do Jorge Paulo Lemann. E ele queria entender o porquê que o voleibol, né, cresceu tanto e o tênis ficou ali patinando. E ele tinha um grupo de empresários ligados ao tênis, pessoas incríveis, né, o pessoal lá do Instituto de Tênis lá dele também queria apoiar, enfim, tinha uma galera do tênis pensando no tênis, né? Eu vi várias histórias interessantíssimas sobre tênis, né? E eu falei, nós vamos fazer, obviamente, né, num certo momento, aqueles candidatos a tenistas profissionais de alto rendimento, fazer uma base avançada na Europa, onde você compete sempre. Tinha até a história de um jogador, rapaz, que estava lá, do Sul, esqueci o nome dele agora, já antigo, promovia torneios depois, um cara maravilhoso, eu lembro dele, assim, mas fugiu o nome dele. Ele Moreira? Não. Cabeça? Era não. Ele, aqueles torneios masters bacanas que uma vez o Courrier veio. Nepo. Nelson Aerts. Nelson Aerts, era ele. Maravilhoso. Lá, eu lembro dele, garoto, jogava muito e tal, né? Com as cadeiras de juvenil, ele foi um grande jogador. Ele foi um grande jogador como um todo, ele né? Ele é exatamente a minha geração, a gente tem a mesma idade. Então, eu me lembro, foi ele. Nós estávamos lá e ele, né, ia lá, era amigo do Lema, da turma toda lá, um cara maravilhoso. Encontrei ele em outros eventos também, tenho uma simpatia, admiração por ele. Ele contou uma história, eu tenho quase certeza que foi ele, a história é mais ou menos essa. Eu não sei se era o Wilander, um daqueles grandes suecos, pós-Borg, né? Que era mais ou menos da geração, o Wilander era um deles, lá de Berger, um deles, daqueles mega suecos que surgiram pós-Borg, que ele foi lá jogar desses Orange Ball, desses Banana Ball, desses torneios, né? E ele foi muito bem, chegou na final, fez um jogo duro contra o sueco, uma coisa desse tipo, e perdeu, mas muito duro. E ele ficou super empolgado, que no ano seguinte, vou treinar muito, ele é do Rio Grande do Sul, ele contou lá de uma cidade do interior, e ele treinou, no ano seguinte voltou. E aí, tomou um 6-0, 6-0 lá contra o sueco, que era da categoria dele lá, e perdeu. Aí ele ficou arrasado, devastado. E da arquibancada sentado, aí o sueco, boa gente, veio conversar com ele, fica assim não e tal. Aí ele falou, eu treinei tanto, me dediquei tanto, ano passado foi um jogo não, eu achei que eu fosse conseguir ganhar. Aí disse que o sueco vira para ele e fala assim, você treinou muito? Você treinou com quem? Não, treinei com meu treinador, não, o João, um cara muito bom lá no Sul, a gente treina muito, treinador, tal. Você batia bola com quem? Não, batia bola com um campeão lá da minha cidade, lá do meu estado, tal. Pois é. Eu batia a bola todo dia com o Borg. Esse garoto disse, né? Borg era o cara, ele batia a bola. Então, assim, a capacidade dele de ser desafiado permanentemente pelo maior campeão daquela era, um dos maiores da história. Então, a minha ideia qual era? O que a gente fez no voleibol lá atrás? O Nussmann lá atrás, que foi o nosso presidente, ele disse o seguinte, esse cara vem para fora jogar. Então, o que ele fez, pegou uma boa geração, tal, nós vamos para fora, ficamos 2 meses fora, viajando, comendo pão de amassou, tomando um cacete lá fora do leste europeu, na Ásia e tal, até que a gente começou a ganhar. Começou a tocar bola só com os grandes, o tempo inteiro. E aí a coisa começou a desenvolver. E o que a gente faz hoje no treinamento em Saquarema, você falou das fases, não é exatamente isso que você falou, mas, por exemplo, as seleções de base, as infantos juvenil e juvenil, elas treinam no mesmo local das seleções adultas. Então você tem aqui, né, uma linha, e outra coisa, você muitas vezes pega um que vai treinar em cima, etc. Então você propicia essa experiência a esses jovens que são os futuros, né, adultos, futuros. Passa a ser normal para ele, né? Você tá naquele. Você cria através de um ambiente vencedor, né? Aquele moleque de baixo, ele sabe que a qualquer momento ele pode completar um treino, porque tem ali, né, alguém que está fazendo a fisioterapia, ele vai poder completar um treino, vai poder jogar um set. Isso aí, ele quer estar sempre no máximo, no melhor dele, para ele ser o escolhido para subir. E esse ambiente só enriquece. Eu, quando era garoto, a seleção treinava no Rio a maior parte do tempo. Quando eu era menino, a seleção ia lá ver os treinos. Mas eu ia com uniformezinho assim. O machucava, eu estava sempre por ali, ficava ali. E várias vezes a gente entra aí, eu conhecia os rapazes, os caras mais velhos, muito bons, já não era, mas eu ficava ali, preenchia um buraco. Eu não tinha talento, mas tinha vontade danada. Sempre tinha uma chance, eu estava catando bola lá.
ficar catando bola. Pintou uma chance, ó, vamos bater a bola aí. Sabe aquela história? É como, sei lá, chega um jovem tenista, vai lá, tem um campeão lá treinando. Né? Tá a Bia Daz treinando, eu sou uma jovem tenista aqui, tô ali, e aí eu vou lá, fico ali catando bola para ela sacar. De repente, ela fala, pô, devolve umas bolas lá, ou então saca umas bolas para mim. Uma chance dessa é uma chance, né, única. Mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que estar ali buscando. Né? Não cá, não, vou esperar, porque vai. Não vai vir, não vai vir. Né? Você não é relevante ainda. A gente tem que correr atrás. Né? Então, e também não adianta imaginar que pô, eu sou rico, eu vou comprar isso. Eu vou comprar essa experiência aí, tal. Tudo bem, mas eu acho que deveria ser até um projeto da confederação, dos projetos assim, você poder fazer algum tipo de intercâmbio, né, e, obviamente, passar um tempo na Europa. Eu falava isso. Você quer progredir em algum esporte, né, competitivo? A Europa é um continente, há tantos países que são muito bons em vários esportes. Então você vai lá, você vai jogar contra a Espanha, contra a Itália, contra esse, contra aquele, tem um monte de gente, né, para você jogar. Tem torneio todo final de semana, você vai um trem e outra coisa, logisticamente muito mais fácil. Você vai para cá, você vai para lá, vai jogar todo final de semana. Aqui você vai jogar, mas muito mais limitado. Né? O vôlei também é assim. No vôlei, a gente estava sem recursos, quando o Brasil começou a não ir as seleções todo ano para a Europa, perdeu competitividade. Você fica competindo só aqui. Né? Vai com a Argentina, e aí você também vai crescendo, seus rivais menor vão crescendo aqui. Mas você não sai, não tem muita coisa na América do Sul, tem poucas. Na Europa, se classificar para a Olimpíada no voleibol na Europa é complicadíssimo. A Sérvia, não no último europeu, no anterior foi campeã europeia. Há 2 Olimpíadas que ela não se classifica para a Olimpíada. Né? Por quê? Porque você tem um monte de países, o número de vagas é limitado, muitos não classificam. Entendeu? Porque você tem... Né, hoje, um ponto que algumas academias aqui do Brasil estão começando a ter uma base na Europa. Você criar lá um vínculo, uma parceria com uma academia, e você ter uma base para poder ficar nessa... Quando tiver ali, perdeu, você não tem que voltar ao Brasil. Você perdeu, você vai até a Espanha, fica 3, 4 dias, treina, volta. Isso começa, mas a gente está começando a fazer isso. Você sabe que nesse encontro que eu tive, eu não sou um conhecedor do tênis, mas do esporte, eu disse a eles, eu faria uma base na Espanha. Até pela força do tênis espanhol, formação, aquela coisa toda, sabe? Faria uma base na Espanha. Um clima menos severo, né? Você consegue estar ali, fazer a base para você poder fazer isso. Não sei se os Estados Unidos também seria propício ou não, porque na minha cabeça foi essa. Eu disse isso. Aí teve até a seguinte argumentação, estava se argumentando com fatos. Não, mas aqui... Agora era época de final de ano, mas não agora, não de final, era assim, início de dezembro. Aí ele falou, tem vários torneios lá, mas aí o atleta não quer ir, porque tem um final de ano, quer o Réveillon, quer não sei aonde, não sei o que lá. Acabou, né? Aí já acabou. Né? Aí fala assim, esse já não está selecionado. Se ele não está disposto a perder o Réveillon dele, uma festa lá em Trancoso, onde quer que seja, ou no Rio, desculpa. Se ele não está disposto a pagar esse preço, cara, não investe nele, porque não vai dar certo. São escolhas, não tem como. Então, se não estiver disposto a pagar o preço, não vai dar certo. Né? O grande campeão vai perder essa capacidade quando ele perder isso. Eu sempre digo isso, o grande campeão ele se mantém campeão quando ele nunca perde o espírito de aspirante. Ele se dedica, ele corre atrás como ele estivesse começando. Todo dia day one, vai lá e treina, e faz, repete. Quando ele perde isso, alguém passa, ele perde a capacidade. E aí, tão competitivo como é. 2 características aqui que você fala muito, né? Simplicidade e humildade. Né? E se você pegar essas 2 características, elas estão sempre muito claras e nítidas em grandes gênios do esporte. A gente pode começar pelo Guga, pode ir para fora, para Jordan, aí volta para Pelé, enfim, você vai... você acha que essas 2 características, quando elas não são natas, quando ali o menino, a menina nasce com ela, você pode trabalhar ela, você pode treinar ela? Olha só, humildade é uma questão assim, um pouco de educação, então, você não nasce arrogante, ok, mas é um pouco o ambiente. Vou dar uma coisa que eu penso também muitas vezes. Sabe como nós, treinadores, recebemos muito jovem, um garoto, por exemplo, eu sou o treinador do mirim do futebol do Flamengo. Estou aqui só um exemplo. Aí chega um menino, assim, um Romário, o garoto chega na minha mão. O Romário vai ganhar todos os jogos. Mas muitas vezes ele não se comporta bem, ele é o cara, não estou falando do Romário, eu acho que o Romário é um craque, um gênio, fez toda coisa bacana, mas tem aquele jeitão dele. E, porra, bacanérrimo, adoro o cara. Mas imagina o seguinte,
ele passa a ser tratado pelo treinador de uma forma especial, porque ele é o cara responsável pelas minhas vitórias. E se eu não ganhar, vão me trocar. Eu não vou progredir, eu não vou subir para o infantil, eu, treinador, né? Então, ele começa a ser tratado de uma forma diferente pelo talento que ele tem desde garoto. E ele passa a achar que a vida deve a ele um tratamento diferente. E aqui nós temos muito isso, acontece muito isso. Então, ele chega lá em cima e, às vezes, ele não tem humildade. Por quê? Porque ele foi tratado de forma diferente. Lá fora um pouco menos, a vida é um pouco diferente. Então, não tem tanto. Você vai olhar os grandes campeões do tênis, né, assim, claro que tem exceções. Você pega um Federer, um cara talentosíssimo, simplicidade, humildade, né? O Nadal. A despedida do Federer, aquela emoção dos caras juntos, é uma coisa tocante. A humildade dos caras, a forma como eles, né, se relacionam. A hora dos dois sentados no banco, de mão dada, é uma imagem... Aquilo é a essência, né, do que a gente gostaria que o esporte fosse, né? São dois grandes personagens que representam maravilhosamente bem isso. E eu digo para você uma coisa. Se nós não trabalharmos esse aspecto, sabe, das pessoas entenderem que elas não são especiais, ela pode ter um talento, mas que não torna ela um ser especial e tal, a vida vai ensinar. A vida vai ensinar. Não tem como. A vida vai trazer episódios que vão ensinar humildade para ele de alguma maneira. Ou ele vai cair, não vai dar certo e tal. Então, eu acho que a humildade, não adianta você dizer que é o processo diário. Né? Eu tenho também aquele no Untold, daquele treinador do francês, do Patrick, né? O nome dele. Aí, cara, ele é incrível, eu achei muito interessante e assim, tenho acompanhado, eu sigo ele, vejo as coisas e tal. Com a Serena Williams, quando a Serena está naquele então, que ele vai lá e dá um tapa no boné dela, sabe? Que ele tem um momento ali que ele dá uma pressão nela, menos. Chega aqui, bom dia, etc. Ou seja, ele porque ela, em um certo momento, ela se perdeu um pouco. Não deve ser simples num ambiente como esse, você ser um super hiper campeão, onde nada é negado a você se mantém humilde. Mas ele entendeu que se ela não retomasse um processo de trabalho, de uma certa humildade, que ela não ia continuar. Que ela já não seria uma aspirante, ela ia querer um tratamento de superstar o tempo inteiro. E que isso ia levá-la ao declínio. É um exemplo claro disso aí. Então, e aí o que acontece? Muitas vezes, né, se nós, hoje estava até uma menina jovem treinando conosco, a gente tem umas jovens do nosso time, estava dando treino hoje, e ela é do Sul, ela é de Santa Catarina. E os pais estavam lá. E aí, uma certa eu olhei para os pais e falei, posso dar uma bronca nela? Como me pedindo anuência para dar uma apertada nela. E eles, por favor, né, como quem diz, dá uma tratada firme nela aí para ela poder progredir. São pessoas ligadas ao esporte que têm um entendimento que quando a gente aperta por algum motivo, ninguém aperta porque, né, alguém alguma coisa, porque não gosta. Muito pelo contrário. Aos pais, a todos nós, a seguinte reflexão. Eu não estou aqui para ensinar nada, pelo amor de Deus, cometo muitos erros. Mas eu tento refletir e melhorar. Quando cobram dos nossos filhos, ou quando cobram da gente, é porque acreditam na gente. Pare e pense o seguinte, se você tem lá um grupo de jogadores, atletas jovens e tal, você vai cobrar de um atleta determinado tipo de movimento que você sabe que ela não tem condições de executar ainda, você não vai cobrar. Olha, vai sacar um saque cruzado, ela não tem ainda, ela está ainda ganhando um movimento qualquer. Que mal né? bem, foi a teoria do Bené, né? Lá atrás. Então a questão é a seguinte, mas vamos um pouco além. Nós só cobramos das pessoas que a gente acredita. Você não vai cobrar do que você não acredita. Cobrança é o reconhecimento da sua capacidade. Sabe se aquela criança, aquela jovem que não tem capacidade, você vai cobrar daquela menininha que está começando a rebater uma bolinha? Você não vai cobrar dela. Você vai cobrar, atenção, olha, você está brincando, presta atenção aqui. Mas você não vai cobrar dela um gesto perfeito, uma execução elaborada. Não vai cobrar, porque ela não está começando. Começou a semana a jogar. Se ela bater na bola, está bonita. Você vai criando a condição. Agora, alguém que tem potencial, tem capacidade e tal, você fala, vou cobrar. Você cobra, porque você acredita. E eu sempre digo aos jovens, se preocupa quando deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. É difícil, porque se eu acredito, eu vou tentar. Porque a nossa grande frustração como treinadores e como pais é quando a gente detecta um potencial, uma capacidade dos nossos filhos, dos nossos atletas, e eles não realizam aquilo. Então, a gente tem que criar condições para que eles realizem. E essa condição tem a ver com cobrança e suporte. Líderes cobram e cuidam. Você cuida. Poxa vida, chega aí. Deita aí, filha. Vai descansar um pouco. Filha, tá tudo bem, aconteceu, perdeu. Então, vamos lá, abraça, vamos lá. Pode chorar, faz parte, né? E amanhã volta. O treinador vai estar lá, tá esperando você. Tá louco para treinar com você de novo.
acha que você, poxa, vai melhorar, vai fazer, vamos tentar. Então, acho que são, sabe, parte daquilo que a gente tem que tentar fazer. Eu volto a dizer, não é simples, não é fácil. Mas reflitam sobre isso, pais que estiverem conosco aqui hoje. Tá? Não se tornem viabilizadores e, mais do que isso, parceiros dos treinadores, porque cobrar a coisa mais fácil que tem, no sentido de, né, apontar dedo, terceirizar uma culpa e tal, mas não é por aí. E a máxima do mentor do Tom Brady para mim é aquela coisa: não reclame, não se explique. Se apresente e faça o seu melhor. A condição não ganha melhor, às vezes tá ventando, a quadra não tá tão legal, tá meio, sei lá, tá meio seca, ou o que é que seja, tem sempre... para. Tem um vídeo do Messi, mas disseram que é na Copa, não é na Copa, é na Copa América, quando eles ganham aqui no Brasil, ele falando o seguinte: ele reúne o time e ele fala: pô, galera, vocês ficaram 45 dias, a gente trabalhou, a gente fez, a gente aconteceu, a gente não reclamou de nada, a gente está aqui, ele conclamando o grupo, que depois de um processo muito duro, de entrega total, sem mimimi, sem essa coisa toda, como é que eles conseguiram e chegaram naquele momento da final. Na pré-final ele vai e fala isso: eles vão ganhar a Copa América aqui no Brasil contra o Brasil. Botaram agora como se Copa do Mundo, mas não é, na Copa América. A Copa América era para ter sido disputada na Argentina e veio para o Brasil. E eles estavam até um pouco chateados. Era para ter sido jogado na Argentina. Não foi. Vamos mostrar a nossa capacidade, vamos fazer acontecer. Era um líder falando para os seus atletas companheiros, mas ele como grande líder técnico daquele time, né, falando aquilo. Eu acredito realmente nisso. Tem uma questão aqui que muita gente no esporte fala muito, né, sobre confiança, né, de você usar e aproveitar a confiança dentro da quadra, do campo, da pista. Mas eu acredito muito que para você trabalhar a confiança, você tem que fazer repetidamente com convicção, né? Você, através da convicção, você treina e trabalha para que você adquira confiança. E dentro do jogo de tênis, você, quando joga, você pode perder a confiança. E isso faz com que, às vezes, você tenha que dar um passo para trás. Ou seja, você, vou dar um exemplo aqui técnico, né? Você gosta de sacar e subir a rede e não está funcionando. Às vezes você vai ter que dar um passo para trás, ficar no fundo, trocando bola, para readquirir a confiança, através da convicção na repetição, para depois voltar, né? No vôlei, você ouve muito ali de você usar o cara que você tem na ponta, levanta para o cara na ponta, que aquele cara tá virando todas, né? Mas uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que não adianta você querer chegar na confiança. A confiança é um estágio que você adquire através de muito treino, trabalho, através da convicção para fazer esse trabalho, né? Não tem como você desenvolver a confiança de alguém em qualquer coisa que não seja pela repetição anterior, que não seja pelo processo de preparação anterior. Então você repete, você faz, você pênalti, você bate de novo, você faz, você está desenvolvendo a sua capacidade de fazer aquilo. E na hora qualquer, por uma questão emocional que você não tem, você falou, return to basics, volte ao básico. Eu não vou arriscar de sacar e ir para a rede porque eu não estou meio de confiança. Então eu vou trocar um pouco até que a oportunidade apareça. A mesma coisa, eu não vou forçar tanto um saque de viagem, porque eu estou no momento agora. Então eu vou voltar num saque mais colocado, mais, né, posicionado e tal, para que eu retome isso aqui. Mas não há como você retomar a confiança se você não tiver convicção que você fez aquilo que era necessário lá atrás. Não adianta dizer uma frase de efeito aqui que você não vai dar confiança à pessoa. É a repetição, é o desenvolvimento da sua capacidade que vai te suportar, né, nesse momento de dúvida, que vai trazer de volta a confiança através de um processo. Eu vou voltar aqui que eu sei, repete. Nós tivemos uma semifinal do Campeonato Mundial, seleção feminina, no Ibirapuera contra a Rússia. E nós estamos perdendo por 2-1. E sabe, as coisas não estavam encaixando. Então eu disse, olha, vamos focar numa coisa. Vamos focar em 2 fundamentos, que é saque e passe. Então nós precisamos sacar melhor e passar um pouco melhor para que a distribuição... Então a ideia era voltar a um estágio inicial sem grandes riscos e grandes elaborações, que a partir de um bom saque, de um bom passe, nós começamos de novo. Aí você tem êxito. O que acontece? Você falou, estou sacando e indo para a rede, não está dando certo. Aí o que você faz? Deixa eu dar um passo atrás, vou sacar, vou trocar a bola. Aí você troca a bola, pintou uma oportunidade, você vai lá e fecha na rede. Êxito. O êxito é que ele soma o quê? A confiança. Opa, deu certo. Na seguinte, você vai de novo, troca, vai lá, mata de novo. Daqui a pouco você vai estar o quê? Vou à rede. Porque você já reconquistou aquilo através de um processo que veio do fruto lá atrás. Não tem como imaginar. Não treinei nada. Essa semana não treinei nada de saque, fiz nada, isso aqui, mas vai ser cabelo no jogo? Desculpa. Pode acontecer uma vez em 1000, mas não vai acontecer. Agora, tem uma outra coisa, assim, como é que se diz? Uma pequena reflexão interessante. Atletas são muito supersticiosos.
né? São muito supersticiosas. E aí, se a menina usa um laço azul, ela ganhou a competição, o que ela faz? Ela repete o laço azul, imaginando que o laço azul é a causa daquela vitória anterior. E eu digo para vocês, ou o menino usar uma sunga embaixo do short, ou o tênis, ou olha mais, cada um tem o seu, né? A sua superstição. Eu sei o seguinte, o estado de flow ele acontece quando você não pensa em nada disso. Quando aconteceu aquela grande atuação, você fica imaginando, o que eu fiz para aquela grande atuação que eu tive? Aí eu usei essa sunga, esse laço no cabelo. Não foi isso. Entendeu? Foi exatamente não pensar nisso. E aí você quer repetir aquela situação com coisas que são totalmente fora do jogo. Você diria o seguinte, aí você tem a questão da preparação mental, você meditar, você respirar, técnicas diversas, mas você está presente sem que nada externo, né, interfira, né, no seu jogo. Essa é a nossa tentativa permanente. Seja ruído, seja o erro, o que é que seja. Então, é apenas uma pequena reflexão sobre isso aí. Bom, a gente está já chegando próximo aqui de um triste final. Não, vamos lá. De uma conversa maravilhosa. Mas eu peguei algumas frases suas aqui. Eu queria que você, se for possível, rapidamente comentar elas. Algumas. Por exemplo, você falou aqui, as dúvidas só aumentam. Quanto mais resultados você tem, quanto mais você atinge o estágio que você vem atingindo, de crescimento, de elevação, mas as dúvidas só aumentam. Eu acho que toda vez que quando você absorve um novo conhecimento, você tem dúvida em relação, puxa, qual é o próximo passo? Por que eu vou fazer dessa maneira? As suas dúvidas aumentam. Quando você começa a ter muitas convicções, eu costumo dizer, eu não sou tão jovem para ter tantas convicções, que a juventude tem muitas certezas. O que nós temos, com o tempo, assim, a gente tem dúvidas. E o que a gente quer? A gente quer boas perguntas e encontrar algumas respostas que lidem com aquelas dúvidas nossas. Então, assim, não existe uma convicção, uma verdade absoluta. O que existe são caminhos. Você vai buscando. Assim, treinadores e grandes campeões são eternos aprendizes. Quando o Federer, ele tem um vídeo muito interessante quando ele fala sobre isso, ele liderando lá, sabe, aqueles momentos brilhantes dele, ele fala, cara, cada vez eu pergunto o que eu tenho que fazer diferente. Como é que eu posso fazer melhor? Dúvidas em relação a como é que ele poderia seguir, né, naquele caminho. Então, eu acho que é muito importante que a gente... E isso tem a ver com humildade. Quando você não é humilde, você tem a convicção que você sabe tudo. Né? E aí você não cresce mais, você não ouve as pessoas, você nem aprende, porque se eu sei tudo, eu vou ouvir você. Não, eu sei sacar muito, eu não vou ouvir meu treinador, porque eu sei sacar que ele vai dizer, vai melhorar o meu jeito. Não vai, eu sei tudo, se eu não tenho humildade. Então, acho que a dúvida é algo importante no processo de crescimento sempre. Uma das coisas que o Federer fala no final da carreira é o tamanho da dimensão da importância do quanto Djokovic, Nadal e Murray também fizeram com que ele chegasse onde ele chegou, que ele nunca teria chegado na plenitude, no auge que ele chegou, se eles não tivessem chegado junto, para criar o estímulo, para criar a competição, e a evolução dele foi proporcional ao tamanho do quanto eles estavam incomodando, né? Isso é genial. Exatamente. Eles geravam dúvidas nele, e ele tinha que correr atrás para poder, né, crescer e superá-los, mantê-los ali. Realmente um trio, principalmente, mas com alguns agregados, que é o caso do Murray, etc., tal, excepcional. Né? Então, e o legal ali é que cada um tinha uma maneira diferente de incomodar ele, né? Cada um incomodava de uma maneira diferente. E ele tinha que arrumar soluções diferentes para cada incômodo. Né? E isso aí é uma questão presente no tênis, para qualquer nível que se jogue. Você vai ter adversários que te incomodam de formas diferentes, um porque é muito agressivo, saca muito bem, né? É outro porque troca muita bola e não desiste, você tem que... Né? No vôlei é uma coisa, você vai contra a Rússia é uma coisa, com os Estados Unidos é outra, com a França é outra, então são incômodos e, né, estímulos diferentes que você tem que aprender a lidar. O Murray, por exemplo, ele jogava basicamente no contra-ataque. Quanto mais o Federer ia para cima, mais ele contra-atacava. O Djokovic usava o peso da bola dele e a velocidade. Ele acelerava, ele pegava o peso e devolvia. E o Nadal fica ali até depois da manhã. E quanto mais você bate, mais ele levanta, se recupera e se ressuscita. Maravilhoso. É impressionante o quanto o conjunto... Só para falar de três, né? Mas se a gente pegar, o Del Potro era de uma outra maneira, enfim, o Wawrinka chegou também, mas cada um desses criou algum tipo de caminho que o Federer precisou, né, se levar, se conduzir para ser cada vez mais perfeito. E o legal no final de tudo, ele reconhecer isso, né? Que ele só chegou onde chegou e foi quem foi, porque outros caras chegaram e desafiaram ele. Se você parar e pensar nos grandes campeões da história, aí vamos lá para trás, né? Jim Connors, né?
Drake Agassi e o John McEnroe, né? Cada um, né, tinha um grupo de... Aí você tinha lá o Courier, eventualmente, aqui, o Chang, enfim, aqueles grandes campeões. Né, talvez não tivessem 3 personagens como esses 3, né, dominavam, mas, de qualquer maneira, eram estilos diferentes. Cada um era um estilo diferente, né? Então, isso certamente incomodava os campeões, e aqueles que se tornaram mais campeões foram aqueles que souberam lidar com esses estímulos e aprender e se desenvolver a partir do incômodo gerado pelos seus adversários. E só chegaram por isso. Se não tivesse competição, não teriam progredido tanto. Você falou agora o nome ali. Eu, lá atrás da minha história, né, quando eu termino a faculdade, eu resolvo que eu não quero trabalhar com jornalismo e quero continuar trabalhando com tênis. E talvez a parte mais inteligente da minha vida tenha sido perceber muito rápido que eu não seria um tenista. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trabalhar com o tênis. Eu fui embora do Brasil para trabalhar, mandei carta, né? Na época, muita gente não sabe, mas a gente mandava carta para os lugares e não e-mail. E eu recebi um convite para ser, como se fosse um estágio numa academia em Nova York, onde treinava John McEnroe, número 1 do mundo. E aí, chegando lá, numa das conversas, eu treinava alguns dias com ele como sparring, e eu tentando entender, e aí eu fiz uma pergunta sentado na cafeteria da academia, como é que ele lidava com a pressão. E ele foi e falou assim, me passa o salheiro. Não entendi nada, moleque, eu 21 anos, 22 anos, peguei o salheiro e dei para ele, disse, olha, o salheiro, como qualquer objeto, ele é palpável, você pega, você entrega. A pressão, ela não existe, ela não é palpável. Você absorve ou não. E eu aprendi a não absorver. Eu achei aquilo naquele momento, eu não tive a capacidade de entender, e hoje, com 60 anos praticamente, o quanto ele foi genial, né, de separar o que é uma coisa que você enxerga, toca e traz ou não, quando é uma coisa que você simplesmente ignora. E ele ignorava a pressão. E ele lidava com ela de uma maneira incrível. Você sabe que uma das grandes definições de campeões, o campeão é aquele que dá o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Sob o momento de enorme pressão, os campeões se exaltam. De verdade. Os outros sucumbem. Porque eles não absorvem aquilo, né, incomoda, e eles sucumbem à pressão. Então, essa é uma grande definição. O campeão é aquele que consegue lidar com isso de uma forma realmente diferente. Usa aquilo como aquilo para ele. Muita gente falava do John McEnroe, que ele fazia aqueles escândalos. Só que, se você parar para pensar e olhar lá atrás os vídeos, em nenhum momento, em nenhuma situação, ele era negativo. Ele nunca se depreciava. Ele nunca... Você via, por exemplo, ele falar para o juiz, é um absurdo você estar sentado numa cadeira e não ver que a bola foi dentro ou fora. E eu estou aqui me matando, correndo de um lado para o outro, e você não consegue enxergar uma linha. Mas ele em nenhum momento era negativo com ele próprio. Ele se depreciava nunca. Ele estava sempre positivo e colocando o dele para cima, isso o tempo inteiro. Isso é genial. E por isso ele foi quem foi. Porra, gênio. Aqui, para a gente fechar, uma colocação que eu tenho muito convicta aqui para mim, né? Quando a gente aprende a jogar tênis desde muito cedo, a gente aprende que a gente precisa resolver problemas. Né? A gente diariamente entra na quadra, desde muito novo, desde muito pequeno, a resolver problema. Cada bola que você bate, independentemente de como ela venha, você está recebendo ela como um problema, e ao longo da vida, da carreira desse juvenil, dessa menina, desse menino, esses problemas vão ficar cada vez maiores. E cada vez você vai ter menos tempo de resolver, porque o nível vai melhorando, a bola vai vir mais rápida, e do outro lado você vai ter alguém que vai ter uma variação maior de opções do que fazer. Você vai dar uma bola mais alta, vai ter um spin, vai ter uma bola com slice, uma bola sem peso, sacar aberto, sacar fechado, sacar no corpo. Ou seja, o grande jogador de tênis, ele na verdade vai ser um solucionador de problemas, que é o que vai fazer dele uma pessoa cada vez melhor. Você concorda com essa afirmação? Você concorda com esse raciocínio? Você vai estar o tempo todo sendo desafiado. A questão é essa, como é que você lida com desafios que serão cada vez maiores, cada vez vão exigir soluções de adaptação, de resposta cada vez mais rápido, porque, né, como o tênis, o vôlei, você vai progredindo, a potência é maior, a velocidade, por consequência, é muito maior, o seu tempo para, né, responder, para lidar com aquilo é muito menor. E é diariamente, e não é só no jogo em si. Você tem problemas diariamente em relação a tudo. Treinamento, etc. Você tem uma série de questões. Você está o tempo inteiro... Assim, eu não gosto da palavra problemas, sabe? Eu acho assim, são sempre... Que o problema remete a alguma coisa que... Desculpa, é um desafio qualquer. Porque ele está lá te desafiando, você está desafiando aí. Então, ele vem, aquela bola pesada, aquela bola assim, aquela bola assada. Treinamento é um desafio, porque, puxa, eu estou cansado, etc. Então, você lida com desafios diariamente. No processo de treinamento, nas competições, nas disputas. Você vai jogar lá final do Australian Open contra o campeão australiano, né,
que hoje em dia não tem tanto, mas enfim, tal. Aí tem a pressão da torcida, né? Então tem N questões que são desafios que tem que aprender a lidar com eles permanentemente, né? Você está com uma dor, qualquer um tenista, um atleta de alto rendimento que nunca jogou com uma dor. E a dor é aquela que fica em você, tá ali te incomoda. Não é uma dor que te impede, mas uma dor que te incomoda. Tá? Ela está ali presente. É um desafio que você tem que aprender a lidar com ele. Não tem um jogador de alto rendimento que tenha jogado a sua carreira inteira e grandes partidas, eventualmente finais, sem sentir dor. Eventualmente ele tinha alguma questão quando ele lidou com isso. Então eu diria que vai muito além apenas das resoluções, né, que são momentâneas do jogo em si, das bolas. É tudo aquilo, né, que a trajetória, a carreira, o dia a dia, a vida de um atleta de alto rendimento, né, ela exige. Ela exige. E vou dizer para vocês, para o jovem atleta e para os pais, talvez a principal delas seja a distância da família, dos amigos. Então, pais que não vão resistir a isso e vão de alguma forma tentar, faz parte do processo, né? Os filhos que, quero voltar. E eu vou encerrar dizendo uma frase que meu pai disse para mim, quando eu decidi para a Itália dirigir um time. Eu sou economista de formação, eu trabalhava no mercado, enfim, tinha algumas iniciativas, fui convidado para treinar um time na Itália. Não era treinador, não, era um ex-jogador, não excepcional, mas um bom jogador de seleção. Mas eu adorava, amava o vôlei, eu queria tentar viver do vôlei, era a minha tentativa. Minha pergunta é, seria possível viver da minha paixão? Essa era a minha grande questão. Fui falar com meus pais, morava em Copacabana, minha mãe ficou toda preocupada, eu tinha meu filho já com 2, 3 anos de idade, eu tinha 28 para 29, e aí a minha mãe falou, não faz isso, é maluquice, tem uma carreira brilhante aqui, vai nessa empreitada louca, morar longe, né, salário pequeno, frio, cultura diferente, nada a ver, Itália é bom passear, mas vai morar lá não, isso é horrível. E foi eu falar com meu pai, eu estava na sala lendo, sentei, pai, de falar contigo, então que eu estou com esse convite, eu queria ir lá tentar. E ele disse o seguinte, e meu pai é muito afetivo, muito sentimental mesmo, um cara muito, tinha essa coisa da proximidade com os filhos, com a família, sempre muito forte. Ele disse, é o que você ama fazer? Eu falei, pai, é o que eu amo fazer, e quero tentar. Ele falou, vai, e faz bem feito, e só volta quando der certo. Por quê? A primeira dificuldade, vou voltar para casa, isso aqui está muito difícil, está difícil e tal. Eu só lembrava dele, só volta quando der certo, só volta quando der certo. Porque eles vão ligar para a gente chorando, querendo voltar. Quando está a nossa dificuldade lá no interior, ou lá não sei aonde, numa concentração, no treinamento, vai acontecer. Né? E eu só lembrava dele falando, só volta quando der certo. Ia para casa, ficava triste, distante do meu filho, e eu lá, treinando. Então, assim, galera, vamos fazer dar certo. Pais, vamos ajudá-los a realizar o sonho deles. Não vivam o sonho de vocês através deles. O sonho tem que ser deles. Nosso sonho é vê-los felizes, vê-los realizados naquilo que eles escolherem. Não somos nós que escolhemos, eles escolherem. O que a gente exige é que eles façam bem feito. Vai e faz bem feito. Só volta quando der certo, naquilo que eles escolherem. Turma, obrigado aí pela conversa. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito para os pais, principalmente, que ficam muito preocupados, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. E eu costumo dizer que se no tênis não der certo, o simples fato dele ter passado pelo processo já deu certo. Claro. E isso vai agora com um vídeo que eu vou finalizar aqui mostrando. Dimir, coloca esse vídeo para a gente, que eu acho que esse vídeo não vai entrar na sexta porque você está chorando, porque você quer. Tem que treinar. Se não colocar as horas de voo, a bola não entra na caçapa. Você tem noção que isso faz para um garoto, para uma garota? Não é no choro, é no mérito. E só depende de você, que você é responsável pelo teu destino. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aí é a comprovação do resumo de tudo que eu penso e imagino. É genial a maneira como ele coloca. Isso. E se a gente entender que o processo faz com que o amadurecimento prepare para qualquer coisa, se o tênis não der certo, ele vai dar certo. Claro, é isso. É uma ferramenta de vida. Então, galera, obrigado pelo convite. Sucesso para todos vocês aí. Lembrando que sucesso, né, é fazer o melhor de vocês todos os dias. Então, vamos fazer o nosso melhor. Obrigado, Silvio. Obrigado, Dimir. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Abração. Boa.